E agora eu vou apresentar o nosso palestrante de hoje, o pastor Lucas Rojo. Ele está, na realidade, retornando aqui, porque ele participou em outubro com um assunto muito interessante, que Deus em Debate, né, sobre a trilogia e a Trindade, né, e foi assim um assunto que todos gostaram. Então, o pastor Lucas Rojo, ele é bacharel, pós-graduado, mestre em teologia. Eu considero um pastor assim intelectual, porque os assuntos que ele traz são assuntos assim, ao mesmo tempo que eles são relevantes, mas eles são profundos, que nos fazem pensar. E essa noite ele vai falar sobre a disciplina, né, à luz da Trindade e do ensino de Jesus. Então, muito obrigada, Pastor Lucas, por a sua disponibilidade de estar aqui essa noite, sua disposição, e que Deus o use mais uma vez. Boa noite, a palavra é sua. Obrigada. Boa noite, Zina. Boa noite a todos que estão aqui conosco. É um prazer estar de volta aqui para apresentar mais um assunto desses aí que surgem mais dentro da minha área, que é a da teologia sistemática, que na prática acaba sendo, além de ancorada na Bíblia, né, que é o mais saudável para esse tipo de teologia, também lida com as divergências, com os debates. Enfim, às vezes até com a pancadaria ideológica que acaba surgindo no meio cristão pelos diferentes assuntos, né? Então, como vocês sabem, os temas bíblicos são diversos e as opiniões muitas vezes não são as mesmas, né? Não existe um consenso para tudo quanto é assunto. Então, nessa noite eu quero trazer aqui a vocês, inclusive eu já vou compartilhar aqui a tela. Inclusive, até tomei a liberdade de fazer uma alteração no título, justamente para não provocar a impressão de que Jesus não faz parte da Trindade, tá bom? Então, eu coloquei ali, afinal, como vocês podem ver, esse título apenas substituindo ensinos de Jesus por evangelhos, tá bom? Então, para não haver essa suposta incoerência que pudesse surgir somente por conta do título, é, aparentemente diferenciando Jesus da Trindade, como estava aí no anúncio. Eu quero convidar vocês então para que se acomodem, tentem silenciar o coração e abrir a mente para a palavra de Deus. Inclusive, já vão pegando aí a Bíblia que vocês tiverem, é, pode ser no celular também. Nós vamos abrir em Mateus 18, versos 15 a 18. Né? E basicamente o nosso tema é justamente esse, uma reflexão, um ensaio de um estudo a respeito da disciplina eclesiástica, só que mais do ponto de vista da relação entre as pessoas e não uma perspectiva institucional, tá bom? E como ela deve ser praticada segundo o Evangelho, como ela se relaciona com a doutrina da Trindade, com lições do período pós-reforma. Então, gostaria que vocês me acompanhassem em espírito de oração e humildade e, ao mesmo tempo, se preparem para a nossa dinâmica mais ao final da apresentação, tá bom? E nós vamos tentar nos dividir em pelo menos 2 a 3 grupos para nós é, dinamizarmos um pouco a nossa compreensão. Como vocês podem ver aí, nós queremos hoje entender primeiro o procedimento bíblico de correção fraterna, conforme Mateus 18, 15 a 18. Também relacionar esse procedimento com a doutrina trinitária e com lições do, históricas do pós-reforma, que basicamente essa é a minha especialidade. E também identificar riscos
além de boas práticas na disciplina, e sair com aplicações práticas para promover restauração e unidade. Então vamos começar com a leitura do texto. Então leiam comigo aqui Mateus 18, versos 15 a 18. A partir do verso 15 nós lemos assim: Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreende-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Acredito que, principalmente, os versos 17 e 18 desta sessão são as partes mais sensíveis, né, que geram mais é, ideias a respeito disso. Até o verso 16 são fases tranquilas de serem compreendidas. Então vamos verificar aqui o contexto, basicamente, dessa parte, apresentando aqui uma exposição detalhada desse texto. Lembrando que Mateus capítulo 18 não traz apenas esse assunto, evidentemente, também traz outros importantes temas, como, por exemplo, a respeito do perdão. Além disso, a ovelha perdida, o maior no reino dos céus. Então, além da parábola do servo que não queria perdoar. Então, que é como quase como se fosse um anexo a esta orientação, este ensinamento processual apresentado por Jesus. Além de que no capítulo 19 nós também temos uma continuidade da discussão lá, envolvendo já Jesus, os fariseus, questionando-o a respeito da prática do casamento. Depois os discípulos emendam com uma pergunta dizendo que se fosse daquele jeito, então não convém casar, né? Então Jesus precisou, com uma certa firmeza, apresentar o que nós conhecemos atualmente na teologia como cláusula da exceção, né? Lembrando que exceção não é regra, né? É muito fácil transformar uma exceção em regra quando esta oferece vantagens, tá? Assim como acontece, lamentavelmente, com certas leis que existem no nosso país, as quais deveriam mais proteger as pessoas, mas ao invés disso são utilizadas como armas de vingança. Isso é muito triste. Principalmente quando pessoas que professam ser discípulos de Jesus recorrem a esse tipo de estratégia. Então, após termos lido e considerado esse contexto imediato de Mateus 18, versos 15 a 18, vamos primeiramente com o verso 15. Então, nós temos aqui questões a respeito de vida comunitária. Então, a humildade, o cuidado pelos pequeninos, né? Já apresentado no capítulo 18, a busca pela ovelha perdida, e aqui Jesus toca no ponto mais sensível no verso 15. Se trata de um processo escalonado, ou seja, se for possível resolver já na primeira fase, as fases seguintes se tornam desnecessárias. Bom,
e sempre orientado para restauração e preservação da unidade do corpo de Cristo. Não se trata de um manual de poder, mas um roteiro pastoral de reconciliação. Então, basicamente, o texto bíblico não trata, embora nós saibamos dessas possibilidades, evidentemente, por conta das questões mais particulares, né? Principalmente uma que faz parte de nós chamada de orgulho. O orgulho é um dos traços humanos que mais divide as pessoas. E basicamente é um dos mais frequentes no sentido de eh, retomar relacionamentos. Bom, quando falo de relacionamentos, não estou falando apenas de casamento, porque nós estamos tratando aqui de um assunto relacionado à unidade do corpo de Cristo. Lembrando que em João capítulo 17, Jesus ora por essa unidade, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor, ó Pai, somos um. Né? Outros textos, Mateus capítulo 6, acho que por volta dos versos 8 ou 9, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. A mesma palavra que é utilizada aqui no verso 15. Então, nesse sentido, a primeira coisa que aparece aqui no verso 15 é: se o teu irmão pecar contra ti, se ele te ofender com alguma ação que você, que faz com que você se ofenda, e é justamente a mesma palavra que aparece no conhecido Pai Nosso, né? Assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar essa pessoa e repreendê-lo em particular. E repreender em particular não é necessariamente só dar bronca. Significa apresentar a demanda completa. Aqui no Brasil, nós conhecemos pela expressão colocar todas as cartas sobre a mesa, ou os pingos nos is. Então você precisa apresentar fulano ou fulano. Isso aqui, essa sua ação, essa sua palavra, a sua indireta, ou seja lá o que for, isso que você fez ou o que você disse me foi ofensivo para mim. E aí, nesse sentido, ele pode argumentar, não, mas eu não tinha intenção, não era isso que eu queria, foi apenas uma brincadeira, foi é, algo inocente que eu fiz. Essa vai ser a réplica, né? E aí você vai replicar, não, mas mesmo que você tenha tido uma intenção inocente, mesmo assim me ofendeu. Então, nesse sentido, se ele te ouvir quando você disser que de qualquer maneira você se sentiu ofendido e ele demonstrar arrependimento com essa palavra aqui, se ele te ouvir, né, você tem esse sentido. Não é só ouvir, é ouvir no sentido de demonstrar ou se dispor ao arrependimento. Aí você ganhou o seu irmão e aí a situação acabou aí. Então, perceba que a iniciativa é do ofendido, tá bom? O objetivo é restaurar, não provocar uma humilhação pública. Então, esse verbo ir, ele vai indicar ação pessoal e pastoral, tá bom? Não pense você que ações pastorais são iniciativa apenas dos pastores de nossas igrejas, tá bom? Existem situações nas quais nós precisamos também tomar a iniciativa de ações pastorais. Lembrando 1 Pedro 2, verso 9. O sacerdócio de todos os crentes ou de todos os santos indica isso. Tá? E Gálatas 6, verso 2, de nós levarmos as cargas uns dos outros. Então, em algum momento, acontecem ações pastorais entre todos.
tá bom? Não é só iniciativa, afinal de contas, dos pastores de nossa igreja. Além disso, é necessário preparar o coração em oração. Não é apenas ir e discutir. É necessário ter uma preparação. Além de escolher momento e lugar apropriados, nem todo lugar, nem todo meio para conversa é apropriado. Né? Já tive conversas que poderiam ter sido produtivas, mas justamente por conta do lugar acabou interferindo na sequência do processo, tá bom? E esse lugar foi uma de nossas igrejas. Então, se você for escolher um lugar para conversar com uma pessoa com quem você tenha algum tipo de dificuldade nesse sentido, procure escolher um lugar neutro, tá? Sem outras pessoas, principalmente pessoas que possam estar, ao menos indiretamente, envolvidas com a situação. Tá bom? E eu estou falando isso porque já passei por situações nas quais outras pessoas que não tinham relação com o problema acabaram se envolvendo ou até poderia dizer acabaram se intrometendo. Depois também fale com clareza e mansidão, bom, por mais que a raiva, por mais que a indignação possam ser grandes, peça a Deus que te dê mansidão e clareza, e também com disposição para ouvir, além de priorizar a reconciliação. Em outras palavras, sem aquele tradicional espírito de vingança. Além disso, é muito importante que nós repitamos essa frase mentalmente, né? De confrontar para ganhar, não para envergonhar. Até mesmo uma frase parecida com essa é de João Batista, no contexto, evidentemente, ali do início do ministério de Jesus. Importa que ele cresça e eu diminua. Mas, infelizmente, na prática, mesmo entre cristãos, tem acontecido o contrário. Importa que eu cresça e eu tenho que diminuir ele. Eu preciso fazer com que ele sinta a, o sabor daquilo que ele fez contra mim. E esse não é o princípio da reconciliação apresentado por Cristo. Isso tem mais ligação com vingança. Então, essa é a primeira fase. E a melhor das hipóteses, é, a situação termina ali. Mas, se for necessário, nós devemos levar testemunhas. Isso aparece conforme aqui na leitura do verso. Se, porém, não te ouvir, isso significa que se o assunto não terminar ali na primeira fase, então você leva com você outras uma ou duas pessoas, para que através desses depoimentos a justiça seja feita, em outras palavras, né? Em Deuteronômio 19, verso 15, nós temos o princípio das duas ou três testemunhas que eram utilizadas, ou elas sempre foram utilizadas no meio de Israel, em situações mais jurídicas ou cíveis, né? Então, isso sempre existiu entre o povo de Deus e isso protege contra a calúnia e a parcialidade. A calúnia e a parcialidade elas vão acontecer quando eu pular esse passo e já for sair contando para todo mundo. Então, a calúnia e a parcialidade vão acontecer inevitavelmente se eu pular essa importante parte. Então, ao escolher testemunhas, precisam ser pessoas comprometidas com o Evangelho, né? Senão elas vão escolher lados e nem vão te ajudar nesse momento. Tá bom? Também já passei por isso. Então elas precisam ser imparciais. Se chegar nessa fase, é necessário documentar fatos cuidadosamente, né? Evitar a fofoca. Então,
essas pessoas, essas testemunhas precisam ser pessoas completamente isentas desse tipo de comportamento inadequado. E, ao mesmo tempo, procurar preservar a dignidade de todos os envolvidos. Essas são implicações práticas. Tá bom? Agora nós chegamos à parte mais sensível, são os versos 17 e 18, quando chega a igreja como instância comunitária, e nesse momento, quando se chega a essa fase, ela precisa se levantar como autoridade espiritual, não judiciária. Né? Existem situações em que, às vezes, isso é confundido. É verdade que nós precisamos ser justos, mas não fomos chamados para ser juízes. Então, ali nos versos 17 e 18, se o indivíduo não os atender, ou seja, a pessoa ofendida e também as testemunhas, a igreja então é envolvida como instância comunitária. Mas também existe a possibilidade que nem isso resulte naquilo que se espera, né? Que é a reconciliação. Então, se ele se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então, o ponto central aqui, nesta parte, é que a igreja é a instância de restauração também. Ligar e desligar expressa responsabilidade espiritual, não poder arbitrário aqui. Significa que nós não iremos ser coniventes com é, o indivíduo que errou e nem com o erro dele. Então, essa expressão considerar como gentil e publicano significa isso. Não o desprezo contra aquela pessoa que ela não ela não será mais resgatada, que ela não será mais rebatizada, por exemplo, mas significa não compactuar com o erro, com o comportamento inadequado, para que ela perceba a gravidade do seu erro e das consequências causadas por suas próprias decisões e escolhas ali, né? Então, é, nesse ponto, devem acontecer procedimentos eclesiásticos claros, além de oração e busca do Espírito. Então, já não são mais 3 ou 4 pessoas que devem estar orando. Devem, a igreja deve estar toda envolvida em oração. E quando você compara esse ideal, não é um idealismo, com a realidade, você pode perceber o quão triste é o ponto em que nós estamos hoje, em que muitas pessoas, ao invés de orar e nesse mesmo espírito recomendarem as melhores escolhas de acordo com a palavra de Deus, né, elas preferem fazer justiça. Não, essa pessoa precisa ser punida, precisa ser denunciada. Eu já vou falar sobre essa questão de precisa ser denunciada. Ao mesmo tempo que alimentam o assunto através dos grupos de fofoca. E agora, como nós temos as redes sociais, temos o WhatsApp, então isso só se proliferou ainda mais. Bom, então nós temos também como implicações a manutenção de portas abertas para arrependimento. Tá? Não é o fato de chegar até a igreja não significa que essa chegada já significa a exclusão automática e considerando já o indivíduo como gentil e publicano, que é a expressão ali utilizada para que não compactuemos com o erro e nem com a pessoa que está em pecado. Né? Então, quando um indivíduo é removido do rol de membros de uma igreja local, essa ação precisa acontecer não porque não haja disposição de perdão, ou porque deixamos de gostar daquela pessoa. Mas se a igreja não remove quando necessário,
ela está justamente se colocando ao lado dessa situação e dessa pessoa no erro. Isso não pode acontecer de forma alguma. Então, além disso, nós também devemos evitar uma exclusão definitiva, obviamente, sem tentativa de reconciliação. Então, existem passos. Por mais que tenha uma aparência um tanto burocrática, isso não é burocracia. Isso não é punição, não é vingança, mas é o processo, claro, que precisa acontecer, no sentido do fato de que não estamos lidando apenas com um indivíduo, estamos lidando também com o erro dele. E ao lidar com o erro dele, nós estamos lidando com ele e com uma sociedade. Tá? Então nós precisamos pensar em diversos fatores envolvidos ao mesmo tempo. E nesse sentido, é, o, não somente o pastor, mas também os anciãos e a liderança da igreja, eles não são juízes, não são investigadores, não são policiais. Tá? Eles não recomendam medidas judiciais, não tomam a iniciativa de conduzir possíveis vítimas à delegacia para prestar queixa, ou ao a uma sala de um advogado para abrir um processo judicial. Tá? A liderança da igreja não possui essa atribuição. A partir do momento que uma iniciativa como essa é tomada por um pastor, por um ancião ou por um líder da igreja, então este ou estes líderes estão fechando as portas para a ação pastoral para sempre, pelo menos para um ou até mesmo os dois lados. Conheço uma história de um pastor distrital que decidiu tomar essa iniciativa ao ouvir que a, uma esposa, uma mulher estava sofrendo agressões nas mãos do seu marido, ele a conduz para a delegacia, prestam queixa, tudo, e as coisas aparentemente seguem essa normalidade. Isso até o momento em que esse casal ele consegue passar por um processo de reconciliação e eventualmente os dois processam esse pastor judicialmente. Um líder espiritual não toma ações judiciais. Ações judiciais são cabíveis às autoridades competentes para isso. As autoridades religiosas, pastor, anciãos e demais líderes da igreja, precisam focar no que nós lemos agora. Eles precisam manter as portas abertas, precisam oferecer a mediação quando for solicitada por ambos, de preferência, precisam apoiar em oração e manter as boas práticas além da ética e da moral. Quando se foge disso, por mais que não dê nada errado, por mais que não eh, não corra nenhuma disciplina ministerial, no caso de um pastor, espiritualmente as coisas tendem a dar muito errado. Tá? Então, basicamente, existem essas implicações práticas, principalmente para os pastores distritais, né, que são os que estão envolvidos ali diretamente com a situação quando chega, evidentemente, a eles. Ok? Agora, quando nós integramos o ensino de Mateus, capítulo 18, com reflexões históricas e teológicas extraídas da doutrina da Trindade, por exemplo, para que a prática da disciplina seja informada por uma interpretação responsável e lições do passado. Eu extraí uma citação aqui da minha dissertação
e eu convido você a ler ela comigo. A doutrina da Trindade é um dos pilares centrais do cristianismo. Ao longo da história, foi objeto de intensos debates teológicos e filosóficos. Tá? Eu não estou indo para esse assunto, eu estou percebendo aqui com vocês justamente o aspecto dos intensos debates teológicos e filosóficos, principalmente os debates. Debates são situações que geram tensões, tá bom? Então, em tensões você tem discordâncias e muitas vezes as coisas se acaloram a tal ponto que parece que a pessoa não está só discordando de você. Dependendo do tom que você utilize e da linguagem, pode até fazer parecer que você está se posicionando contra a pessoa e não somente contra a ideia que ela está apresentando, né? Então, basicamente, isso é algo que pode acontecer em qualquer tipo, inclusive de debates. Essas frases, elas nos lembram a forma como entendemos Deus, a autoridade da Escritura e como ela influencia diretamente a organização da vida da igreja. Então, debates como autoridade, linguagem teológica e o papel da tradição moldaram práticas eclesiásticas, inclusive a própria disciplina. Tá? Então, a forma como nós pensamos e como estudamos ou nos relacionamos com Deus molda e reflete a nossa vida individual e também como nos relacionamos com outras pessoas. Então, nesse sentido, a Trindade ela acaba se tornando um paradigma relacional, porque a Trindade não é apenas um dogma abstrato, é um modelo de comunhão relacional. Então, aqui existe unidade na distinção. A Trindade é formada por três pessoas distintas, em diferentes papéis dentro do plano da salvação. Mas essas três pessoas estão numa unidade. Assim como também é o casamento. O casamento é uma unidade, é uma essência, mas também há distinção de pessoas no casamento. Cada uma tem sua personalidade, assim como no casamento também podem acontecer problemas relacionais. Então, nesse sentido, também se aplica. Então, a disciplina deve refletir essa comunhão, ser comunitária, recíproca, orientada para a restauração e não para a dominação. Então, quando nós consideramos é, as, as lições do período da pós-reforma, nós temos duas expressões que dominaram esse período, conforme já apresentado lá em outubro no tema Deus em Debate. Então, sola escritura versus tradição. Quando a autoridade é mal definida, processos disciplinares podem virar instrumento de opressão ou de negligência. Tá? Então, nesse sentido, por exemplo, João Calvino acabou, em alguns aspectos, deixando o princípio sola escritura de lado e criando uma tradição. A tradição voltada em torno de uma crença realmente bíblica. Embora alguns, algumas questões filosóficas não eram essencialmente bíblicas no caso dele. Mas, ao transformar a crença na Trindade em um assunto, inclusive de vida ou morte, ele estava mais apegado à tradição. E nesse sentido, o resultado foi não só negligência, como também opressão. Além do racionalismo e do individualismo, quando se enfatizava, inclusive no período pós-reforma, apenas a autonomia individual sem comunidade, né? E acontece muito atualmente, mais essa segunda tensão do que a primeira no meio cristão. Além disso, nós precisamos
de equilíbrio, né? No que se diz respeito à fidelidade bíblica. Então, o ponto de partida, aquilo que deve conduzir todos esses processos, primeiramente é a Bíblia, né? Bíblia e o Espírito Santo. Em seguida, na sequência, você tem os procedimentos comunitários. Quando nós percebam que quando não somos conduzidos pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, qual é a possibilidade de dar errado? Além de sensibilidade histórica, conhecendo cada situação, não engessando padrões e regras a ponto de que todas as situações são resolvidas de uma única maneira. A Bíblia apresenta princípios, não regras universais para todos e qualquer tipo de caso. Algumas questões importantes também, a princípio, do que deve ser evitado, né? A omissão do confronto permite que o erro se enraize. Ah, eu não gosto de confronto, eu quero evitar a, a discussão e o debate. Isso pode parecer positivo, mas isso pode permitir que o erro da outra pessoa continue. Ela vai continuar errando com outra pessoa e com outra pessoa e com outra pessoa até que de alguma forma isso se corte. Então, a omissão do confronto pode ser uma forma de autoproteção. Eu não quero me irritar, eu não quero me desgastar. Só que ao mesmo tempo é necessário tomar esse cuidado. Pode estar havendo negligência em relação ao ensinamento bíblico, quando eu não apresento ao meu irmão o seu erro. Além disso, pular etapas ou agir impulsivamente. Isso causa divisão. Lembram que em João 17 Jesus esteve orando para que nós sejamos um como ele e o Pai somos um? Então, como quando nós ignoramos o ensinamento de Cristo e pulamos etapas, é muito comum já sair espalhando para todos ali. Isso gera calúnia e divisão. Lembrando que no Novo Testamento é muito recorrente ambos os casos, tanto o mal dizer quanto a divisão. Lembrando que calúnia, o mal dizer, estão lá no nono mandamento, tá bom? O nono mandamento não é só mentira, é pronunciar o falso testemunho contra o próximo. É diretamente o nono mandamento. E por detrás dele está esse princípio da verdade e da mentira. Então, a parte prática do nono mandamento é o falso testemunho contra o próximo. Por mais que se afirme a verdade, inclusive em muitos casos, não é difícil acontecer o exagero. Tá? Ou seja, dizer a verdade, o que aconteceu, só que essa verdade é incrementada, ela é maquiada, é intensificada. É a mesma coisa que mentira. Tá? E 60% de verdade com 40% de mentira, acabei de inventar essa proporção aqui, mas independente, 99% de verdade e 1% de mentira é a mesma coisa que 100% de mentira. Além disso, exercer disciplina sem prestação de contas transforma a cura em opressão. É muito importante que, é, quando nós temos uma rede de apoio, por exemplo, nós exercitemos a prestação de contas também a essas pessoas. Isso é muito, facilita esses processos aí, e nesse sentido, é, isso pode facilitar lá o processo das testemunhas. Então, a disciplina é um ministério de reconciliação, né? Então, esse é o aspecto da restauração. As testemunhas e procedimentos protegem a verdade. Isso é justiça. Então, você quer fazer justiça? Primeira coisa, diga a verdade sem
é, a coisas adicionais. E, se for necessário, testemunhas e procedimentos coerentes, tá? Sem coisas a mais. É isso que é justiça nesses casos. E a igreja age como corpo para restaurar e preservar a santidade. Isso é comunhão. Então imagine um irmão que ofende outro em palavras. Se o ofendido expõe publicamente sem tentar o diálogo privado, a reputação do ofensor é destruída, a comunidade se divide. Se, ao contrário, o ofendido vai em amor, ouve, fala e busca restaurar, também há chance de reconciliação e edificação. Então, muito bem. Nesse momento, oi, alguém está tentando falar? Acho que ficou um microfone aberto. Nós iremos o mais da melhor forma possível, também tentar otimizar o tempo que já está terminando. Eu gostaria de propor que nós formássemos dois ou pelo menos até três grupos seria o ideal, rapidamente. E esses grupos seriam formados para discussão. Então, basicamente, nós temos aqui três diferentes casos, né? O caso A, que é um conflito pessoal. Um membro foi ofendido por palavras malditas, né? O ofendido quer expor isso nas redes sociais, né? E aí, o caso B, um líder com comportamento questionável, tá? Comportamento questionável é todo e qualquer comportamento que afeta a liderança e pode retirá-lo da liderança. Há indícios de conduta imprópria, tá? Então pode ser assédio, pode ser qualquer coisa nesse sentido. Membros têm evidências, mas estão com medo da repercussão que o caso pode causar, né? E o caso C é um membro que se isola. Ele se recusa a participar de uma situação que envolve a reconciliação e, consequentemente, se afasta da comunidade porque ele está sendo procurado ali para, afinal, resolverem o problema. Bom, deixa eu tirar aqui da tela, voltar aqui para as nossas opções e vemos como que, viu, Zina, como que nós vamos dividir o pessoal aí, tá bom? Não precisam ser grupos por afinidade, tá bom? Então Ah, vocês teriam até 8 minutos para ler os diferentes casos, discutir e também preparar uma resposta apresentada aí por um líder de cada grupo, né? E aí basicamente vocês podem escolher aí entre vocês quem são esses líderes. Deixa eu sair aqui do compartilhamento da tela para facilitar um tá, pouco tá mais as certo. coisas. Pode ser, pastor, 5 minutos? Acho que são suficientes. Sim, eu acredito que sim. Conseguiu aí, pastor? Deixa eu só procurar aqui onde é que está a opção dos grupos. Eu acho Aqui. que eu mesmo não vou ter porque eu não E sou o host da reunião, então eu não tenho essa opção, Zina. você deixa eu ver aqui se aparece para mim. Deixa Acho eu que ver você aqui. está no celular, né? Então tem as Não, opções em geral e tem eu estou no computador também. ah, tá. Deixa eu ver É, aqui. então tem uma barra na parte inferior, embaixo está mais. E ali deve Uhum. ter as demais opções e recursos. Tendência da reunião para salas.
Isso. E aí É, vocês vão receber aí na tela uma mensagem para entrar, num grupo mais eu particular. precisava, aqui fala que tem que ter um PIN, pastor. Perdão, tem que ter um. Aqui precisa ter um código para para essas salas. E Né? eu não tenho esses códigos. Ah, tá. É. Nas vezes que eu utilizei, o código não era necessário. Ah, é? Então deve ser. Ou talvez a minha versão, né? Porque a minha versão é americana. Ah, tá. Vou ver como é que daria para fazer. É, você consegue Deixa eu trocar, ver. o host comigo, Zina? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Daí eu vejo essas questões aqui o mais breve possível. Agradeço a compreensão aí de todos em relação a isso. O, o Zoom às vezes atualiza alguns recursos, não somente as políticas deles. Sim. Modify. Tá. Eu lhe tirei de co-host. Você deveria agora, deixa eu ver. Ok. Eu dei a você agora a permissão de ser o host. Ok? Ah, ok. Eu vou ver aqui. Ahn, Vamos ver se eu consigo encontrar. Para mim está ali no mais. Só que na minha versão pede esse código. Ah, tá. Acho que mesmo é interessante como isso aqui funciona. Quando eu não sei se ele ainda diferencia alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Ferramentas do anfitrião. Eu não, mesmo assim, eu não estou localizando aquelas opções Então, de, separar. Eu acho que elas aparecem. Deixa eu ver isso aqui, não são aplicativos. Acho que nós vamos ter que mudar esse plano aí é, e fazer uma coisa mais direta. infelizmente não. É, pode ser assim uma opinião pública aí sobre esses casos apresentados, que são interessantes, pastor. Vamos agir como se fosse a comissão? Não. Exatamente. Então vamos. Eu vou voltar aqui para a apresentação para finalizar ela. Tá. E aí eu vou. Vocês já viram então os casos, né? Então, basicamente, o caso A é um conflito pessoal. Tira isso aqui da frente. Nós temos então um conflito pessoal entre duas pessoas. O caso B é por palavras duras, né? Então vamos por partes aqui. E aí o ofendido, ao invés de procurar a pessoa que o ofendeu para resolver, ele vai para as redes sociais, grava vídeos no YouTube, essas coisas aí. Então, é, o, o primeiro passo é o diálogo privado com oração, além de evitar exposição pública e, se for necessário, caso não seja possível resolver entre eles, buscar testemunhas e seguir aquele processo que nós já estávamos vendo antes. Tá bom? Então, a, expor nas redes sociais é a mesma coisa que ir além da igreja como o processo comunitário. Isso vai piorar ainda mais toda a situação que já era ruim. O caso B, que é o do líder, né? Pode ser não só um ancião, como pode ser um pastor ou qualquer outro, né? E se envolve aí acaba se envolvendo com menores, por exemplo. Então, como fazer nesse caso aí, né? O procedimento tem que documentar,
tem que envolver a liderança de forma comedida, né? Não necessariamente toda a comissão da igreja de uma vez. Então, ir por partes. Também garantir uma investigação parcial, né? Porque nós lidamos, querendo ou não, com fatos. E é necessário ser imparcial. E lembrando que, quando se trata de assuntos de liderança da igreja, comissão da igreja, nós não temos apenas aquela questão do fórum privado, mas também já existe a LGPD, né, aqui no Brasil, por exemplo, que garante a proteção de dados. Então, se algum dado importante vaza de uma reunião de comissão, isso pode gerar um processo absurdo, né? Não só para o indivíduo, mas para a igreja como um todo. Além de proteger as vítimas, tá bom? Então, a igreja deve de fato proteger as vítimas, e isso não significa que ela precisa é, proteger as vítimas e destratar o opressor. Lembrando daquele aspecto pastoral que eu falei antes, tá bom? Quando nós escolhemos um dos lados da polêmica, nós corremos o risco de perder os dois eventualmente, tá bom? Então a liderança da igreja precisa lidar com o assunto de forma pastoral, não jurídica, não judiciária. Agora, o caso C, que é justamente um membro que se isola, recusa participar do processo final ali. Então, é necessário, nesse caso, que continue se mantendo contato pastoral, oferecer a mediação quando ambos pedem, no caso, ambos ou diferentes grupos pedem, registrar as tentativas de reconciliação, tá bom? Antes de medidas formais. Quando eu estou falando de medidas formais aqui, eu estou falando da disciplina eclesiástica, né? Não de processos judiciais. A igreja não, nunca é demais dizer isso. A igreja não lida com processos judiciais, pelo menos nesse aspecto aqui do nosso assunto, tá bom? Isso quem precisa resolver judicialmente são as pessoas envolvidas. Então, nesse sentido, eu quero destacar, para finalizarmos, 4 princípios práticos: humildade, transparência, justiça e misericórdia. Sem essas, a disciplina falha em seu propósito redentor. Então, algumas aplicações. Estabelecer ou revisar um procedimento de disciplina baseado em Mateus capítulo 18, com etapas claras e proteção para todos, tá? Não apenas para um dos lados. Tá? Então, nesse sentido, é como um compromisso. Treinar os líderes em mediação, escuta e proteção de reputações. Além de promover cultura de reconciliação por meio de ensino regular sobre perdão, humildade e responsabilidade mútua. Isso, em certos lugares, não é ensinado o suficiente. Às vezes é comentada a importância do perdão do ponto de vista do relacionamento com Deus, mas entre indivíduos que falta ainda mais informação. E é justamente por isso que acontecem tantas distrações e tantas dificuldades nesse sentido. Problemas de relacionamento estão entre as maiores causas, né, de outros problemas, inclusive, como a apostasia da fé, por exemplo. O indivíduo vê que, do seu ponto de vista, a igreja não agiu como deveria ter agido e, por causa disso, abandona a fé, e às vezes para sempre. E registrar aí as tentativas de reconciliação por transparência e prestação de contas. Então, modelo prévio aqui: confronto privado com oração e escuta, envolvimento, se necessário, de uma ou duas testemunhas imparciais, se não houver acordo, e apresentação ao corpo ou comissão da igreja, se necessário, além da busca de reconciliação e medidas graduais de reconciliação.
Disciplina é para restaurar, não é vingança, não é punição, é cura. Também a igreja age como corpo, não como tribunal. Ela deve refletir a comunhão trinitária. Fidelidade bíblica, prudência histórica e sensibilidade pastoral. Então, em torno disso é o nosso equilíbrio. Então, nesse sentido, convido cada um a assumir um compromisso, praticar a humildade no confronto. Às vezes nós precisamos confrontar. Recentemente, uma pessoa disse para mim que não gosta de confrontar. Que bom que tem pessoas que fazem isso. Mas em algum momento da vida, nós temos que confrontar algo ou alguém. É inevitável, às vezes. Além de apoiar procedimentos justos e orar pela restauração dos que caem. Tá bom? Quero agradecer a atenção de todos vocês. Tá? Até já deixo aberto aí, logo antes da oração, para quem quiser ainda comentar ou perguntar alguma coisa. Pastor César, quer comentar alguma coisa nessa parte de disciplina entre né, o eclesiástico e os evangelhos? Acho que ele apresentou e está muito certo, tudo bem. Não tem nenhum comentário. Rosina, posso fazer uma pergunta ou não? Sim, pode. Então, pastor, eu agradeço muito, né, essa apresentação esclarecendo, mas eu passei por situações aonde o diálogo é assim praticamente impossível, porque a pessoa, sabe, ou por questão de doença ou por outros fatores, né? E sabemos, isso é uma realidade. E também eu creio que ficou claro, reconciliar espiritualmente é o desejo de Deus, né? Especialmente a nível da igreja, mas não necessariamente quando há uma reconciliação, há uma aproximação de convivência, né? Casos que É, sabemos de violência, de etc. Então, exatamente. eu tenho passado por isso, que a gente tem que, diante de Deus, devemos perdoar. Perdoar não significa desculpar, né? Perdoar significa entregar a Deus e que Deus, né, nos transforme, nos modifique, crescer na fé, né? E, mas, Exato. então, devemos perdoar, mas nem sempre isso implica que eu vou poder ter uma relação como antes com a pessoa, porque não é, o perdão está dado, mas a pessoa a gente entrega na mão de Deus e continua, pode respeitar, assim, né? Mas às vezes há casos, né, que por perigo, por violência, ou pessoas que não mudam, pode falar, fica pior, né? Exato. Eu tenho evitado conversar com pessoas, eu tive aqui caso de bullying, que se vai conversar fica pior. E eu acho que o inimigo faz essas coisas, né? Para nos involucrar numa situação que a gente não queria. Então é melhor o quê? Deixa para lá e ora, né? Orar, orar, orar. Desculpe, eu tentei falar assim rapidinho de algumas Fique tranquilo. situações. Fique tranquilo, irmã. Eu não discordo do seu posicionamento. Infelizmente, o pecado é, provoca a miséria, a desgraça, mas além do pecado também existe a ação de agentes invisíveis que também trabalham para É, desconstruir relacionamentos, né? sim, Enquanto Deus nos criou para os relacionamentos, eu não estou falando só de casamento, estou falando de todo tipo de relacionamento que pode contribuir para a santificação, para que também cresçamos como pessoas maduras, né? Então, quando nós nos relacionamos com Deus, nós percebemos que Deus trabalha com a reconciliação porque Ele deseja que todos venham sim, ao arrependimento e sejam salvos. sim, Então, pelo menos do ponto de vista de Deus, é perfeitamente possível que uma pessoa, independentemente de sua situação, e são tantas,
venha ao arrependimento que é produzido pelo Espírito, porque se fosse Amém. depender do indivíduo seria tecnicamente e tacitamente impossível, né? O pecado já age como aquela âncora que puxa a pessoa para baixo, né? Então, pelo menos do ponto de vista de Deus, precisamos entender que Deus não trabalha apenas com perdão e a partir de agora não irei mais conviver com você porque você é uma pessoa impossível, não aguento você, mas eu te perdoo, mas eu quero você distante. Pelo menos do aspecto de Deus, isso não Sim, existe. Ele sim. perdoa e ele quer aproximar você dele. Tá? Além disso, também existem alguns casos até um tanto recentes de mulheres de esposas, né, que tiveram em contextos missionários. Acho que a Zina conhece casos assim, o pastor César também, de mulheres que perdoaram os assassinos do marido. Hum. Olharam diretamente nele e disseram claramente: Eu perdoo você. Porque conhecem não só não viram só a ação que foi praticada, foram além, né? Conhecem todo um contexto de um grande conflito. E com isso não estou tirando a razão da irmã, muito pelo contrário, existem Sim, pessoas, e o próprio texto já prevê isso, sim. pessoas que erram a ponto de terem que ser consideradas como gentios e publicanos. E Isso, nós não podemos concordar com erros de pessoas que assediam, que violentam, que isso. praticam tantas outras coisas e não demonstram disposição de arrependimento. É, Mas, só não esquecendo, né? O perdão de Deus está sempre oferecido, está aqui. sim, Você sim. quer? Então, pelo menos o oferecimento do perdão nós não temos como retirar, Sim, né? sim, pela graça de Deus, né? Eu penso igual. Exatamente. Eu só queria mencionar, porque às vezes podemos esquecer que há casos que é saudável, né? Uma distância, no meu caso com bullying, a distanciamento Uhum. não negativo, não estou falando mal, não penso nada, eu oro, né? Mas não dá, chega num ponto que eu não quero me involucrar, né? Involucrar com coisas ruins, né? Sim. Isso é Então, uma. o inimigo faz isso, né? Mas desculpa que eu estou tomando Mas, tempo. Ana Maria, eu acho assim que há Fique uma tranquilo. linha bem tênue, Isso, entre o perdão, a disciplina, sabe, aquele sentimento de não levar muito adiante, porque você quer manter aquela pessoa ali na fé. Mas eu achei interessante o que o pastor Lucas falou ali, né? Da humildade, transparência, justiça e misericórdia. isso, Né? isso. Sim, isso A que a irmã está oração, mencionando aí é é, diferente, a, a necessidade de se proteger de algo é diferente de má fé. é, Ah, Infelizmente, ok, existem pessoas que usam a amém. lei para atacar. Isso é Isso, má fé. Mas existem isso. pessoas que estão apenas reagindo. Não, aquela pessoa não para. Ela não Uhum, para. Não. Casos em que o homem diz para a mulher, eu te amo, mas continuam praticando assédio moral, psicológico, físico, agressão. Então, esse amor aí, tem problemas com esse amor aí. Então, é necessária uma proteção e a igreja também protege, estende a proteção necessária, evidentemente. Ela só não se envolve judicialmente, para não confundir com o nosso papel sim, pastoral. Mas mas jamais geralmente os deveremos membros vão invalidar a para, lei. mas geralmente os membros vão para o pastoral, não é? Antes de ir para o judicial, Exatamente. não é? Esperando com uma esperança, né? É aquela coisa, né? Você quer denunciar, então vai. Mas não eu que vou tomar a iniciativa de recomendar, Sim, sabe? Cada indivíduo adulto, crescido, maior de 18 anos, tem que ter consciência dos seus direitos, né? É nesse sentido aí que a coisa funciona mais. mas deveres também, né? Exatamente. e a Bíblia fala que nós devemos ajudar as pessoas que são vítimas, né? É, Sim, porque há muitos casos. Então,
A Bíblia fala, né? Como é que aquele lá do silêncio, quebrando o silêncio, ou seja, devemos, né, a misericórdia de ajudar alguém a se livrar de uma Exato. situação perigosa, né? É uma das formas de dizer que não concordamos com o erro. É, com coisa do mal. Eu me estou referindo, quero só pontualizar, a um caso que tivemos Pois aqui, de uma irmã que achava que, como cristã, ela tinha que aguentar, e o pastor, eu estava presente, falou com ela, falou, irmã, explicou a Bíblia, e ela depois se separou do esposo, porque aconteceram coisas perigosas, e ela renasceu, ela floresceu, parecia outra pessoa. uhum. São casos É justamente difíceis. isso. É, Há casos muito tristes, né, que não é, são levados, né, ao Sim, público. Por o isso, assunto em si é bastante delicado, tem sim. muitas complexo. linhas que se confundem, de fato. Lina, quero agradecer mais uma vez, convidar aí todos para oração agora e em seguida liberar vocês aí por conta do tempo já avançando, tá bom? Nosso grande Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela tua bondade, que muito antes, em tempos imemoriais, previamente ao pecado, o Senhor idealizou um plano maravilhoso. O Senhor não é pego de surpresa por nada e o Senhor também estendeu a nós o seu amor, a sua bondade e também a sua justiça. Estivemos lidando nesta noite com um tema bastante sensível e delicado, principalmente quando se trata de quando a igreja precisa se envolver e até mesmo confrontar pessoas em erro, ao mesmo tempo que auxiliar dentro de sua esfera de ação pastoral pessoas que estão vivendo diferentes posições, tanto de vítima quanto de, às vezes, agressor. E suplicamos que o Senhor nos dê a compreensão, a sabedoria para lidarmos quando for necessário com casos assim. Nos ajuda, fica conosco, abençoa nossas famílias aqui representadas e acompanha-nos em nossa vida diária, conceda-nos do teu espírito, ajuda-nos, Senhor, e mitiga os sofrimentos, as ansiedades, tudo aquilo que assola o teu povo e constitui às vezes como ameaças internas e externas nesse sentido. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu Amém. quero Amém, amém. agradecer, Pastor Lucas, por ter trazido esse assunto tão relevante aí para nós nesses Sim. dias. Muito obrigada, tá? Deus continue abençoando e bom estudo bíblico que eu sei que vai ter agora, pastor.